Chegou a vez agora do 400, 1400, século XV. Tinha que esquecer de falar uma coisa. Essa divisão 300, 400, 500, ela também é bem racional, bem evolutiva, como o arcaico, o clássico, o helenístico do grego. Pois é. O que eu quero dizer com isso? O 300 é o neném, é quando a coisa começou, é o início de tudo. O 400 seria o período clássico, né? A consolidação desses primeiros avanços. E o 500 é o auge, é o máximo, é o topo. Só vale dizer que é Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael. Bem, atualmente eu ando gostando de iniciar o 400 com uma figura muito querida, que a maioria das pessoas já ouviu falar, com um artista, que é Sandro Botticelli. Botticelli, como é mais conhecido, foi um artista florentino, né, italiano de Florença. E por que eu vou começar com Botticelli? Botticelli, ele tem um lugar assim extra na história da arte, inclusive na pintura italiana. Ele é considerado um estranho porque ele não tem uma pintura convencional. Vou explicar isso melhor. Ele é um artista que ele conserva ainda algumas características góticas, mas por um outro lado ele também é muito renascentista, né? Ele tem uma evolução considerável nas relações renascentistas. Então ele é uma mistura, é difícil classificá-lo. Do gótico, ele ainda vai manter um estilo muito linear, vocês vão ver, ausência de claro-escuro e de volume, um estilo muito decorativo, mas isso é explicado. Ele na adolescência trabalhou na casa de um ourives, né? Aquela coisa do detalhe, da joia, do ouro. Por outro lado, o seu lado renascentista tem inspiração nos temas mitológicos, gregos, pagãos, né? A maneira intelectual dele compor o seu espaço, dele compor o seu quadro, e o sentimento de beleza da forma, que é uma coisa grega. Bom, para falar então de Botticelli, eu vou pegar um clássico dele, que é o Nascimento de Vênus, que foi pintado em cerca de 1484, 400. Ele mede 1,72 por 2,78 e foi pintado em têmpera. O Nascimento de Vênus é a primeira pintura renascentista com tema exclusivamente mitológico. Bom, é um tema clássico da mitologia que explica o nascimento de Vênus, deusa romana, Afrodite grega, deusa do amor, da beleza, do casamento. Segundo a mitologia, nós tínhamos o céu, Urano, e a terra, Gaia, dois deuses máximos. O seu filho, Cronos, ou Saturno, o tempo, castrou o seu pai, Urano, com uma foice. Jogou seus genitais no mar e da espuma que daí resultou, nasceu Vênus, a deusa do amor e da beleza. Vamos agora falar dos personagens. O que tem de renascentista é uma simetria, um equilíbrio. Vênus, a figura principal, centralizada no centro do quadro, numa linha vertical. Nós temos dois blocos, um do lado direito, um do lado do esquerdo, fazendo ali o equilíbrio, a simetria, né? Do lado direito de Vênus, a gente tem Zéfiro, é o vento oeste, debaixo do seu braço Clóris, também chamada Flora, que tinha perpétuo poder sobre as flores. Eles sopram rosas em direção da deusa do amor, né? A rosa é símbolo do amor. Então, ao mesmo tempo que através da flora nasce a flor, a rosa, nasce também o amor. Por isso que ela é símbolo do amor. Do outro lado, a gente tem Hora, que é uma ninfa
que é uma das 4 horas, que são espíritos que personificam as estações. Essa representa a primavera, é símbolo de renascimento e de renovação. Ela cobre a Vênus com um manto florido. Lembrando que Florença, cidade natal de Botticelli, é a cidade das flores também. Um outro detalhe pouco falado é que a concha do mar, na antiguidade clássica, era metáfora para a vagina. A gente não sabe até que ponto, né, Botticelli tinha conhecimento dessa simbologia, mas, de qualquer forma, nascimento. E temos que lembrar que essa pose da Vênus, ela foi tirada de uma escultura clássica, a Vênus Capitolina, né? A gente tem várias representações da Vênus de várias maneiras. Essa representação onde ela tampa o sexo é chamado Vênus pudica. Aí quando a gente fala que ela tem um lado gótico, linear, né? Vocês podem perceber que todas as formas têm contornos muito nítidos, muito precisos. Olha nessa aproximação do rosto da Vênus, como é que a gente vê a linha de contorno direitinho, né? A gente vê também na Vênus um pescoço muito longo, um braço esquerdo desproporcional e ela está num contraposto impossível. Ela não estaria em pé, ela teria tombado. Mas a maneira como ele conta essa história, como ele arranja as histórias, o uso do simbolismo, né, é uma atitude intelectual de conhecimento renascentista, né? Uma outra explicação para ele ter usado também esse estilo, porque a gente vê em outros trabalhos do Botticelli, né, que ele usa volume, ele não tem esse estilo linear, nem tão decorativo. E aí pensa-se na possibilidade dele ter optado usar um estilo mais linear por ser um tema mitológico. E aí ele teria feito uma retratação menos real. Nessa época, o mundo mitológico era um atrativo para os cristãos, porque era um lugar onde o corpo era celebrado, né? O nu grego é permitido, o nu clássico era permitido, a sexualidade era celebrada. Aí era permitido, porque para a Europa o mundo mitológico era um mundo distante da história, né? Não era um mundo histórico, era um mundo da imaginação, um mundo meio da fantasia. Então, desde que fosse mitológico, você tinha essa liberdade com o corpo, com a sexualidade. Também é uma explicação bacana, né? E outro detalhe é que a retratação do amor, Vênus, né, é um valor tão grande do amor quanto o valor do amor no cristianismo. Botticelli era um homem muito religioso mesmo. E aí, talvez ele quisesse fazer essa união, né, do mitológico, da filosofia com o cristianismo, com a fé, né? A filosofia do mundo mitológico unida à fé cristã. O batismo não é o nascimento em Cristo através da água? E Vênus, o amor, não nasce através da água também? Então, fazendo esse paralelo, porque ele era muito religioso. E a gente percebe que as figuras alongadas flutuam num fundo plano e simples, quase que como se fossem recortes de papel. Bem, falei primeiro do Botticelli porque ele é uma exceção. Agora eu vou falar do Frangélico, Guido di Pietro, apelidado Frangélico porque ele era um frei dominicano. E no passado ele ornamentava manuscritos, tá? Manuscritos são os livros medievais, chamados manuscritos porque são
escritos à mão. Vou falar de uma pintura do Frangélico chamada Anunciação, que faz parte de um retábulo. Já já eu vou explicar o que é o retábulo, tá? Primeiro falo do Frangélico e explico o retábulo, ok? Gente, esse é um exemplo perfeito do início do Quattrocento, porque ele é uma soma de gótico mais renascimento que mostra essa transição de valores. Vamos lá então? Bom, primeiro o tema, né, que é um tema clássico da história cristã, que é quando o anjo Gabriel veio anunciar à Virgem Maria que ela seria mãe nada mais, nada menos do que de Jesus Cristo. Essa anunciação foi pintada em 1434 e mede 1,60 por 1,80 metros e foi pintada em têmpera sobre madeira. Também já explico o que é a têmpera, ok? Junto com o retábulo. Bem, o Frangélico, apesar dele ser muito religioso, afinal de contas ele era um frei, ele estava em sintonia com as tendências mais avançadas de sua época, principalmente no que diz respeito à perspectiva científica. Nesse quadro a gente pode ver como que ele já vai tendo mais controle do espaço. Olha lá atrás, onde a gente vê que acabaram de ser expulsos do paraíso, Adão e Eva, num outro espaço. Porque esse primeiro espaço, né, que é o espaço da Anunciação, inclusive é um espaço fértil, florido, verde, e lá atrás é um espaço árido. E ele consegue dar esse lá atrás, ele consegue dar essa noção de profundidade pra gente, né? Outra coisa que melhora muito é a questão do espaço no primeiro plano, como é que o anjo e a Virgem Maria estão dentro de um espaço, como que ele consegue colocar os dois mais inseridos, né, com mais verdade dentro desse espaço. Outra coisa super renascentista é a própria arquitetura, né, de clássica, de arcadas, de colunas, né, essa aparência bem clássica. O naturalismo a gente vê por todo o quadro. Olha a asa do anjo, como que ele se inspira em penas, em asas de pássaros verdadeiros e como que ela é naturalista. Lembra das asas dos anjos da Anunciação? Lá no Paladoro, na Itália, como é que ela era interpretada, né? Aqui ele já usa a verdade, o natural, o pássaro como modelo para a asa de um anjo, que é um ser, né, fantástico, um ser espiritual. Olha o modelado delicado que ele consegue nas mãos do Gabriel, que faz também ter uma verdade de gestos, né, e uma verdade, então, de dar mais vida, né, mais realidade, mais verdade do acontecimento. As figuras de Frangélico ainda são um pouco esguias, alongadas, mas existe muita verdade, muito realismo nos movimentos, nas expressões, nas formas por debaixo dos mantos. Da boca do anjo Gabriel saem palavras em latim, que são retiradas da Bíblia. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. É o que ele diz. Uma outra coisa simbólica é a cor do manto da Virgem Maria, que aponta, o manto azul, aponta que ela é a rainha do céu. No centro dos dois arcos, a gente vê ali o profeta Isaías no medalhão, e o profeta Isaías foi quem previu a vinda do Messias. E ele está retratado de maneira clássica, né? Esculpido classicamente. A pomba do Espírito Santo, que não poderia faltar, e ela simboliza, né, ela desce e simboliza o momento da concepção. O Espírito Santo, né, valida a concepção. E aí a gente vê como que a coisa está esquentando, como que o controle do espaço, a retratação do espaço já está num ponto bem mais naturalista do que no Giotto.
né? A gente já tem um certo controle da perspectiva e, portanto, da profundidade. A gente já tem um estilo menos linear ainda do que Botticelli, né? Uma coisa de um volume mais bem resolvido. E vamos que vamos! Então, gente, vejo vocês semana que vem. Semana que vem a gente vai ver mais Quattrocento. Vocês devem estar pensando, mais Quattrocento? Não acabou ainda não? Então, sabe o que acontece? Eu não vou falar, né, assim, nem um terço dos artistas que tem no Quattrocento. É uma época muito fértil. E além do que, a gente vai construindo o nosso olhar, né, ao longo do tempo com os exemplos. Porque a gente vai aprendendo a observar com mais entendimento, a gente vai sensibilizando o nosso olhar. Para ir bem além de gostei, não gostei, feio, bonito. Então a gente, através da observação e do entendimento, vai conseguindo ter um olhar, ó, mais sensível, tá? Tchau! Vejo vocês. Mais Quattrocento. Pintura. A gente continua.